nesse episódio do programa In Company a gente vai falar sobre gestão de crise. Então seja bem-vindo ao nosso canal, aproveita e curte e também segue a gente também pelas nossas redes sociais, pelo Instagram do nosso canal In Company. Eu estou aqui ao lado de Arnaldo Lázaro. Arnaldo, gestão de crise é um assunto complicado e algo que nenhum empresário quer ter. É algo chamado crise. Eu acredito que é aquela palavrinha que o empresário, quando vê ali, já dá aqueles passos para trás. Como é que o empresário ele pode gerir uma crise? Eu acredito que é muito de planejamento estratégico. É algo, antes daquela crise acontecer, você tem que ter aquele planejamento e não só com setores na área de economia, mas também na área de comunicação. Então, por isso, essa necessidade de planejamento estratégico, a sua visão é semelhante à minha? Olá, Mara, olá a todos vocês que estão aqui participando do nosso podcast. Mara, você foi pelo caminho correto. Assim, gestão de crise empresarial, ela tem aquele fator surpresa, né? Parece que está tudo bem, de repente acontece um evento, um fato, e o empresário, a empresa, se vê envolvido numa situação delicada, né? Na área da comunicação, isso é muito latente, impacta em diversas áreas da empresa, seja financeira, seja reputacional. Então, o que a gente tem que fazer para fazer uma gestão de crise bem feita? Trabalhar de forma antecipada, né? Ter um comitê de gestão de crise já pronto para atuar. Então, a empresa tem que estar sempre monitorada, né? Você não pode ser pego de surpresa, você tem que antever as situações e sabendo qual será a sua reação diante do cenário A, B e C, né? Então, assim, é importante que o empresário ele não negligencie essa parte de gestão de crise, porque em algum momento ele vai precisar falar com a sociedade e levar uma mensagem correta, uma mensagem transparente. Existem elementos, né, para se traçar aí um plano de gestão de crise empresarial. A identificação de riscos, né, como o Arnaldo falou, o plano de contingência, a equipe de gestão de crise, essa equipe já deve estar ali escolhida, a comunicação, treinamento e também simulações e monitoramento e alerta. Então, esses, né, são pontos essenciais do plano de gestão de crise empresarial. Isso. Todos esses elementos que você citou, a gente pode colocar ele num painel de controle, onde um comitê que faz parte de monitorar isso diariamente, né, com a periodicidade interessante, para que ele esteja sempre um passo à frente dessa situação. Você, como jornalista, sabe muito bem que na hora que acontece um fato novo, um evento de crise, você tem que primeiramente saber quem é a pessoa que está autorizada de falar em nome da empresa. É o porta-voz. Porque se ele for alguém da empresa, um funcionário, for pego na calçada por um jornalista que quer um furo de reportagem, que quer uma antecipação de notícia, ele pode dizer coisas que comprometem a empresa. Então, a orientação prévia, ela é fundamental. É você trabalhar, né, com o seu funcionário, o que ele pode ou não falar sobre a empresa. Então, hoje, com as redes sociais, com os telefones, com o WhatsApp, né, você tem um amigo que trabalha numa empresa que escutou que aconteceu um acidente grave, né, um acidente fatal na empresa, ou então um caso de corrupção e algum amigo já quer saber da notícia, já manda ali um WhatsApp. Se o funcionário não tiver treinamento constante para ele não se expor, não falar da empresa e comunicar tudo isso através de canais de denúncia para que o setor de compliance, juntamente com o comitê de crise, possa começar a atuar. Então, a crise ela tem que estar sempre um passo à frente. O gestor de crise, né, tem que estar sempre um passo à frente para proteger a empresa, tanto com a sua reputação, quanto com seus ativos. Você fala de uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, por exemplo. Olha, as ações podem cair. Petrobras, por exemplo? Tudo que você fala, você pode gerar uma crise, né? Agora vamos falar de empresas menores, né? Empresas locais, né? A depender da situação, o empresário ele pode perder clientes, ele pode se desgastar com fornecedores. O empresário que é jogado aí na mídia num caso de corrupção. Poxa, se ele não tiver uma marca forte, e uma postura de liderança muito bem consolidada, ele vai ter abalos, né? Com seus fornecedores, com seus clientes. Quem é o cliente que quer se aproximar do empresário corrupto? Agora, a gente não está citando
aqui casos práticos. E o que eu quero, Arnaldo? Casos práticos, né? Pela sua experiência, né, no ramo empresarial, né? O que você já vivenciou, o que você pode explanar para a gente de um caso onde houve uma gestão de crise que foi de fato cirúrgica? Olha, a gente tem casos emblemáticos que é bom contextualizar. Você tem um caso da Petrobras, né, naquele escândalo de corrupção, e você tem um caso que é tido nas faculdades e nas rodas de estudo, que é um caso que teve sucesso, que é o caso internacional da Johnson Johnson, onde aquele comprimido do Tylenol, ele lá em 1982, ele contaminou 7 pessoas nos Estados Unidos e essas pessoas vieram a óbito, né? E imediatamente a empresa foi, através de seu porta-voz, à comunidade, através de sua assessoria de imprensa, de forma transparente e objetiva, assumiu o que aconteceu, e isso lhe custou um investimento de 100 milhões de dólares para retirar de circulação todo aquele medicamento, e aí foi trabalhar sua marca, foi trabalhar sua reputação. Mas o prejuízo poderia ter sido bem maior se não tivesse tido algo chamado transparência, que foi uma palavra trunfo, né, que Arnaldo utilizou. E eu sei aqui que os advogados são super importantes, né, os gestores são super importantes, os contadores, mas os jornalistas, né, os assessores de imprensa, e aí eu puxo para o meu lado, né, aquelas pessoas que trabalham com comunicação, com certeza são os maiores especialistas e que podem orientar os empresários, os advogados, porque eles têm a linguagem técnica. A gente vai saber como é que a gente pode atingir o público. Com certeza. É uma sinergia, né, Mara? Com certeza. De conhecimento. O assessor de imprensa, o jornalista, ele sabe até o tom de voz que o cara tem que colocar na entrevista, a forma de se posicionar, até a sua imagem tem que estar bem posicionada para passar o quê? Confiança. Isso. E aí o advogado já disse, olha, você só não fala isso. Porque se você falar isso, você vai estar cometendo uma ilicitude. Então, assim, é delicado, é sutil e é um tema fantástico, né? Você trabalhar a análise de gestão de crise nas empresas. E quais são os passos, né, para recuperação de uma empresa após a crise? Você estava falando aí do Tylenol, da Johnson Johnson, que teve que fazer um investimento alto, né, para poder de fato recuperar essa imagem. Então é isso, tem que investir. Tem que investir no que hoje o mercado do digital fala muito, né? Fortalecimento da marca. Você sempre tem que estar preocupado em fortalecer sua marca, antes que venha uma crise. Porque se você já tem uma marca forte, né? Um reconhecimento social, e na hora que acontece um fato que você não esperava, seja um fato de corrupção, seja um fato de um produto, né? Um serviço, ou alguma situação muito crítica, vai ser a sua marca que vai ser o primeiro escudo a você se utilizar. E depois você vai ter que ser transparente, né? Você vai ter que falar a verdade, você vai ter que transmitir confiança para que os seus clientes não deixem de confiar na sua empresa. Então isso passa por um momento de preparação através de um programa de compliance, que você pode construir ali um comitê de crise, um comitê que ele está sempre vivo. Não é um comitê para... Agora. Vamos criar agora um comitê, ou então tira da gaveta aí 2, 3 currículos e coloca aqui para falar em nome da empresa. Não, você tem que ter isso de forma ativa, funcionando na sua empresa no dia a dia. Ok, então, Arnaldo, muito obrigada, né, pelas informações, por todos os conceitos dados aí sobre gestão de crise. Lembrando que isso aqui é pouquinho, viu? O Arnaldo ainda tem muito conteúdo que pode passar para você, então acompanhe a gente, acompanhe o nosso programa Em Company pelas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreve no nosso canal.